Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através da vida dos primeiros cristãos, capítulo 9, versos 26 a 30. O capítulo 9 fala a respeito de Saulo e a sua conversão. Saulo em Jerusalém e em Tarso, 26 em diante. Diz assim esta versão: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Palavra do Senhor, que podemos estar pensando sobre o conselho de Deus nesta manhã, no sentido de encorajar-se uns aos outros, de estar ao lado das pessoas, de fortalecer. Encorajar é fortalecer a pessoa, é ajudar, é restaurar, é empurrar a pessoa para caminhar para a frente. Encorajar é fortalecer, é ajudar, é estimular, é consolar, é incentivar, é dizer: eu acredito em você e eu estou ao seu lado. Encorajar, então, é um modo essencial de proporcionar graça aos outros, de estar estimulando. E podemos lembrar que encorajar, e precisamos encorajar porque a palavra de Deus fala sobre isso, porque é um instrumento de Deus que está na sua palavra. De acordo com o dicionário de teologia do Novo Testamento da Editora Vida, este termo paráclito, que também é dado ao Espírito Santo como consolador, e no sentido de ajudar, de estimular, de exortar, de estar ao lado, de fortificar as pessoas, de ver o melhor das pessoas, de conseguir enxergar o que há de bom nas pessoas, porque queiram ou não, irmãos, todo mundo tem algo de bom aqui, não é possível que nós sejamos uma tranqueira só, não é neste sentido. Deus soprou em nós o seu Espírito, e tem um livro, acho que é Conexão, que fala isso, que nós devemos nos aproximar das pessoas para resgatar esse Espírito do Senhor, esta imagem e semelhança de Deus que foi colocada na vida de cada um. E Jesus veio e se tornou carne e é o Salvador, e o amor de Deus faz isso, que nós possamos estar então resgatando e fortalecendo a vida destas pessoas. Deus encoraja. Podemos lembrar lá de Josué: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você ande. João 16:33. Eles estavam esperando lá que eu falasse Josué 1:8, 1:9, eu não falei, João 16:33. Falei estas coisas, Jesus dizendo: falei estas coisas
para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, vocês passam aflições, mas tenham coragem, sejam encorajados. Eu venci o mundo. João 16, 7. Vamos lá, João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E numa versão ampliada da Joyce Meyer, aqueles que acompanham, a Joyce Meyer tem a versão ampliada, diz assim: o Espírito Santo é o encorajador. Se eu não for, o Consolador, conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor, encorajador, não virá para os outros em comunhão íntima, para os outros em comunhão íntima. Se, porém, eu for, vô-lo enviarei para estar em comunhão íntima com vocês. Então temos o Consolador, esse que vai estar ao nosso lado. Então precisamos sim encorajar, porque é um instrumento poderoso de Deus, e Deus encoraja, Jesus encoraja, e o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar, para nos consolar, para estimular as nossas vidas. Precisamos encorajar uns aos outros, porque existem forças desencorajadoras. Atos 9, 26, que nós já lemos, vê aí o versículo 26, vamos ver novamente. Então, Saulo chega a Jerusalém e começa a juntar-se aos apóstolos, aos discípulos, mas o que acontece? Porém, podem ler aí o porém, do porém em diante, leiam aí. Aí, irmãos, não é? Como uma pessoa que persegue os cristãos, que acabou de ver e de mandar, e Estevão foi assassinado, como que esse homem vem agora, não é? E está no nosso meio, fazendo todas estas coisas. E depois nós vemos lá, né, mais à frente, que Barnabé teve que contar. Com certeza Paulo contou tudo isso. Eu estava a caminho de Damasco, estava lá com uma carta para matar 100, 200, sei lá quantos que ele ia matar, né, para condenar, porque seguiam a Jesus Cristo. Veio uma luz, eu caí do cavalo. Como é que uma pessoa que é um cavaleiro, já tinha andado a cavalo 10 mil quilômetros, já tinha andado a cavalo 10 mil quilômetros, né, por montanha, por rio, de todo lado, a 20 por hora, a 10 por hora, galopando ou devagar. Como é que esse cara cai do cavalo? Como é que esse cara faz isso? Como é que existe uma luz no céu que encontra ele? Como é que Jesus, e tinha essa dúvida, né, entre muitas pessoas, como é que Jesus fala com o camarada? Como é que um morto, uma pessoa que morreu, que dizem que ressuscitou, vem e conversa com ele? Isso não existe, não é? Esse cara ele é um infiltrado, né? É um infiltrado. Então tinham medo dele. Como é que esse camarada se converteu? Como é que pode ser isso? Isso pode acontecer, né, irmãos, para que nós possamos estar duvidando muitas vezes de algumas pessoas que se convertem, e a gente fica desconfiado, principalmente daqueles que estão na cadeia, condenados, não é? E muitas vezes a gente pensa que ele se converteu para ficar, não é, numa cela especial, vai ter culto toda semana, né, e vai ter uma boa vida. Mas existem também coisas que contribuem para nos desanimar. O nosso temperamento, os fracassos pessoais, batalhas prolongadas, enfermidades renitentes, orações sem respostas, tensão emocional, tensão financeira, não entender tudo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há pessoas que se desanimam por causa dos escândalos promovidos por líderes evangélicos, e por isso não querem mais ir a uma igreja.
Se você procura defeitos na igreja, você não vai achar. Quem não erra, mas as pessoas se afastam. Não temos o hábito de perceber ou de notar as qualidades de caráter das pessoas para que ela mova uma boa ação. Eu não olho para as pessoas, a maioria das vezes muita gente olha para as pessoas e não vê que ele é amoroso, que ele é honrado, que ele é honesto, que ele é flexível, que ele é não briguento, que ele é não ciumento, que ele tem pensamentos puros, que ele tem domínio próprio, que ele tem empatia, que ele é ensinável, que ele tem um bom entendimento, que ele é equilibrado, que ele é religioso, que ele é servo, que ele sofre pela justiça, que ele tem iniciativa. Nós olhamos e vemos uma pessoa teimosa, agressiva, irritadiço, exigente, egoísta, preguiçoso, ganancioso, autoritário, avarento, negligente, irresponsável, ciumento, incompetente, oportunista. Nós temos este olhar e o mundo parece que está olhando para as qualidades que são más qualidades. Às vezes as pessoas estão encorajando aquilo que não é bom para as pessoas. Nós podemos ver aí a pesquisa que foi feita a respeito destas pessoas que estão assassinando ou indo às escolas e matando crianças e matando pessoas. Elas são incentivadas, são encorajadas através de mídias sociais, é isso mesmo, você é corajoso, pega uma faca, pega um revólver e pode, atirar nestas pessoas aí. E em outras situações, não só dessa violência, mas em muitas situações somos encorajados a fazer aquilo que está contra a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então existem qualidades de caráter, sim, e qualidades boas, e é esta que nós devemos estar encorajando, aquilo que a pessoa tem de bom. E como eu disse no início, sim, temos coisas boas na vida, mas nós destacamos, ou a mídia, ou aprendemos a destacar aquilo que não é bom, aquilo que não é bom. Então a nossa tendência é entender negativamente o comportamento das pessoas. E eu confesso, irmãos, que eu tenho muitas vezes essa tendência, Eu estou sempre desconfiado, com as pessoas. Se eu vejo uma atitude, vejo alguma coisa, essa pessoa está com outro interesse, os segundos interesses ou terceiros interesses, Mas depois nós vamos e temos que continuar conhecendo as pessoas. Talvez eu estivesse com alguns apóstolos lá, quando Paulo veio. Eu falei, esse cara aí, não sei não, viu? Talvez eu não teria sido como Barnabé, que acreditou nele, que foi lá, explicou, olha, aconteceu isso mesmo, é verdade, dê um voto de confiança nesse camarada, por favor, ele é bom, vamos ver, vamos dar uma oportunidade, Então existem sim estas pessoas que têm essa tendência de só olhar o lado negativo das pessoas. Existem muitos aspectos ruins a serem observados, isto é verdade, mas nós devemos ser sábios em trabalhar com elas ou mudar esta atitude, estar com elas. O Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele muda, ele transforma, muda a mentalidade. Se o Espírito Santo muda essa mentalidade, se essa pessoa foi convencida do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus, aí ela vem para a igreja. Eu falo, isso não aconteceu, isso é uma mentira. Então nós temos que entender isso. E às vezes, amados irmãos, nós gastamos nosso tempo, nossa energia em coisas ruins, pensando na injustiça, na fragilidade humana, na mentira, na discórdia, na perversidade, discutindo assuntos que são negativos e são destacados na mídia, são destacados, nada positivo, pouca coisa positiva é destacada na mídia e em muitos lugares e em muitas rodas de conversa, são mais sentidos negativos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 4:8, um texto conhecido que precisamos estar lembrando.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, Então, nós, para encorajar, e precisamos encorajar, estar ao lado das pessoas, fortalecer, não é, o bom caráter, que não é ser bajulador. Barnabé não foi um bajulador de Paulo. Bajulador, no nosso termo aqui, desculpa a expressão, é aquele que puxa o saco, é aquele que está junto do outro com os próprios interesses, Talvez Demas, lembram de Demas? Ele fala de Demas, né? O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4,10. Põe aí 2 Timóteo 4,10, vamos ver. Talvez Demas tenha sido essa pessoa, não é? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Mas Demas amou mais o mundo. Quando Paulo já começou a ficar doente, não sei se não estava entrando mais verba para a viagem de Paulo, né? Aquelas viagens que ele fazia, a boa comida que muitas vezes ele fornecia, tinha seus sofrimentos, mas Demas preferiu o mundo, não é? Então, é nesse sentido que talvez ele teve muito interesse, enquanto Paulo, né, estava bem. Ele foi preso e tal, mas ele era o bambambam ali entre os gentios, entre os apóstolos, ali na igreja, falavam em Paulo. Chegou alguma carta de Paulo, mesmo com as broncas que ele dá aí, vamos ler, porque é sabedoria de Deus. Mas talvez isso tenha sido bajulador. Então, amados irmãos, precisamos encorajar, porque existem muitas, aquilo que pode estar nos desencorajando. Vamos voltar a um texto aí em Hebreus 3, 12 e 13. Muitos textos que falam de encorajamento são baseados em Hebreus 3, 12 e 13. Vamos o 12 aí. Os irmãos podem ler, por favor? Pelo contrário, animem uns aos outros, encorajem-se uns aos outros quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Nós falamos, né? A salvação é para hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Engano do pecado, não é o trabalho que Satanás faz, que os inimigos fazem, e nós também, talvez, não é? Com certeza, às vezes a nossa carne, o mundo e Satanás trabalham para nos enganar, e você aos poucos vai entrando, não é, nessa história, não é? E às vezes em pregações até, né, infelizmente, que às vezes tem engano. Estamos hoje aí, estamos estudando sobre heresias, sobre falsos profetas, não é? Essas pessoas entram nas casas, não é, para enganar, são bajuladores. Eu tenho o texto aqui desses bajuladores que entram, acho que é Paulo escrevendo a Timóteo. Eles entram nas casas, né, com a sua conversa, é 171 que fala, acho que não sei se ainda é esse o código, né, e tem uma boa conversa, então vão sendo enganados. Então nós não devemos ficar com esse coração endurecido. Volta ao 12, por favor. Ali, né? Nenhum de vocês tem um coração mau e descrente, que vai nos afastando de Deus. Então, amados irmãos, essas forças desencorajadoras, elas existem. E um outro texto, não vou ler agora, não é Hebreus 10, acho que é 10, 25, não precisa colocar, que nós devemos, não é, nos congregar.
Nós devemos estar na igreja. Onde que eu vou ser encorajado? Como que eu vou ser encorajado? Eu vou ser encorajado e devo ser encorajado aonde? No corpo de Cristo, na igreja. A igreja não é um lugar para afastar as pessoas, mas para juntar as pessoas, para que os mandamentos recíprocos de uns aos outros sejam exercidos, e encorajando uns aos outros é um desses mandamentos, de estar ajudando, estimulando, ajudando aqueles que muitas vezes são fracos na fé. Nós devemos levar as cargas uns dos outros, devemos estar junto com os outros. Mas hoje existe esse negócio de desigrejados, de que eu estou em casa, vou ler a Bíblia e vou fazer minha oração, vou fazer minha devocional em casa, não preciso da igreja, não preciso dessas autoridades, não preciso dessas instituições. Mas Jesus instituiu a igreja e edificou a igreja, e veio para edificar, e nós estamos trabalhando para edificar a igreja. Então há também esse estímulo aí de, né, para que a igreja? Para que a igreja? Então, meus amados irmãos, são muitas as forças que são colocadas para nos desencorajar. Mas é claro que então, que para encorajar uns aos outros, nós precisamos ter aqueles encorajadores. Eu devo ser um encorajador. Você consegue falar isso? Eu posso ser um encorajador. Fala para o senhor, você pode ser um encorajador. Eu encorajo, tu encorajas, ele encoraja, nós encorajamos, eles encorajarão ou encorajam, né? E você aí pode, todos os tempos verbais aí, encorajar, né? De encorajar. Atos 9, 27 a 29. Meu amigo Miguel aí, irmão Miguel, né? Um palmeirense de raiz, coloque aí, né? Vamos incentivar, vamos encorajar aí, né? Para que o Palmeiras continue sendo vitorioso. Mas encoraje os corintianos também, né? Às vezes esperem, mas vamos encorajar todos, vamos encorajar todos. Vamos lá, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Levou quem? Levou Saulo. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Até aí. Então está aí este homem, não é? Barnabé. Tem uma música, né, do Guilherme Kerr. Era um homem natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e poderoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Aí, muitos irmãos cantam bem. Louvado seja o Senhor. Encoraje o seu irmão aí, né, para cantar. Às vezes, é claro que você vai ter um grupo de louvor aqui, tem alguns que nunca acertam o tom, né? Então é difícil, né? Então a gente vai encorajar ele para fazer outra coisa, né? Mas a gente pode falar em amor, né? Mas em amor nós podemos dizer para ele: não, irmão, né? Você canta, né? Você canta, esse canto é igual você orar para o Senhor. Vai no seu quartinho lá e né? Ora e canta lá no seu quartinho, né? Mas olha, mas o irmão é bom nisso aqui, olha, com certeza. Eu sei que o irmão gosta de cantar, gosta de louvar, mas, né, mas a gente tem que conversar com as pessoas, né? Mas aqueles que são bons, vamos encorajá-los, né, a cantar. Então tem outros assuntos aí que a gente pode discutir sobre como encorajar, mas não é descartar os irmãos, né? Não é tirar ele fora. Não, tem muito ministério, tem muita coisa para fazer, tem muito lugar para trabalhar, né? Então as pessoas precisam ser encorajadas, né, a esse trabalho. Então esse José da tribo de Levi era um levita,
e devido às suas qualidades especiais de caráter, os apóstolos lhe colocaram o nome de Barnabé. Ele chamava José, mas os apóstolos o colocaram o nome de filho da consolação. As qualidades especiais dele, não é? Deram esse apelido, né? E falando em boas qualidades e más qualidades, às vezes os apelidos que nós damos, não é, são apelidos depreciativos, não é? Não são apelidos bons que demonstram a qualidade, não é? A qualidade. Rosa da minha vida, né? Essa é a minha esposa, é a Rosa, né? Jesus é lírio dos vales, mas também é o lírio dos vales, né? Que embeleza, né? O vale da sombra da morte, né? É o lírio dos vales. Às vezes ela não gosta, né? A esposa de pastor não gosta que às vezes você cita elas, mas eu te amo em Cristo Jesus, né? Então eu sou consolado, sou confortado, sou encorajado, né? Por mais de 50 anos, por essa pessoa maravilhosa também que encoraja, né? No começo do casamento, sempre tem algumas situações difíceis, e às vezes, né, elas vão conversar com a mãe. A mãe é quem é? É a sogra, né? Então às vezes acontece isso, e acho que aconteceu isso. Foi lá desabafar, contar. Larga desse branquelo azedo, larga desse magrelo, era magrelo, larga desse magrelo, ele é chato, é assim mesmo, vai ficar com ele, né? Eu não sei o que ela foi conversar, não sei o que eu fiz, eu não sei até hoje o que ela contou para a mãe, né? Sabe? Mas existem pessoas que desencorajam, e às vezes na nossa própria família, não, fica lá, aguenta firme lá, fica lá com esse magrelão, ela optou por ficar comigo, né? E temos ficado juntos todo esse tempo, não é? Eu vou estender aqui, eu acabo esticando a conversa, né? Essas pessoas que às vezes estão na igreja e começam a se desanimar, elas podem falar assim: puxa, eu já estou, né, há 20 anos na igreja, já escutei 2.000 sermões, 10.000 sermões, né? 20 vezes 50 dá 10.000 domingos, né? Por aí. Já ouvi 20.000 sermões e não aconteceu nada, e não sei, estou desanimado, né? Aí o pastor falou para ele: e você? Eu estou casado, agora lembrei disso por causa do casado, né? Eu já estou casado há 40 anos, não é? Já comi 30.000 refeições ou mais, não é? Feitos pelas mãos maravilhosas, né, da minha esposa. Eu devo ter feito umas 50 nesses 40 anos, né? Mas ela continua fazendo. Então, se eu não tivesse me alimentado, não é, com essas refeições, eu estaria ainda aquele magrelo branco azedo, né? Mas eu fui fortalecido, eu fui sustentado, não é? Pela comida que ela fez, pelas refeições que ela fez. Eu não lembro as comidas que ela fez, eu não me lembro de todas as pregações, eu não me lembro de todas as refeições, não é? Mas aquilo foi me alimentando e eu fui sendo sustentado, certo, irmãos? Então, não fica chateado, se você tem o costume de anotar a pregação, glória a Deus, né? E é bom esse estímulo, tem aqui as anotações, já sei tudo que foi pregado, mas a gente não lembra, às vezes depois a gente vai ficando chateado, eu não lembro de mais nada, e assim vai acontecendo. Mas nós precisamos ter pessoas que nos encorajam. Então Barnabé é o filho da consolação. Lucas descreve que Barnabé era um homem um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé amava mais ao Senhor do que os bens que possuía. Isso é um perfil do encorajador. Assim, um dia ele decidiu vender as propriedades e dar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Além de seu desprendimento quanto às riquezas materiais,
ele tinha o seu amor ao evangelho. Barnabé tinha uma personalidade de ter firme as suas convicções próprias. Quando Saulo chegou a Jerusalém, depois da sua conversão, e quis se reunir, todos fugiram dele, como nós lemos aqui. Mas Barnabé agiu de modo diferente, procurou Saulo e levou-o até os apóstolos, não é? Barnabé tomou consigo, levou-o e contou-lhe, e deu um testemunho a respeito de Saulo. Também contou como Saulo tinha pregado ousadamente a Jesus. Aonde Saulo pregou? Em Damasco. Como é que vocês podem não acreditar neste homem que teve um encontro com Jesus? Na cidade de Damasco, o que ele ia fazer ali na cidade de Damasco? Ele ia prender e mandar matar os seguidores de Jesus. Mas esta conversão, essa mudança de vida, esse encontro com Jesus, fez com que ele se aliasse àqueles que ele iria matar, e começou a pregar na cidade onde ele ia ser usado para matar aqueles que foram evangelizados e creram em Jesus. Vocês têm que acreditar. E Barnabé era respeitado. Barnabé, este homem cheio de fé, bom, generoso, era um homem respeitado. Eu endosso, eu assino, eu confio, eu confirmo que Saulo é uma pessoa convertida em Cristo Jesus. Devemos lembrar que ocasionalmente, como Saulo, existem pessoas que se transformaram em novas criaturas. Então, ai daqueles, não é, que se colocam no caminho deles. Eu vejo assim, ai daqueles que se colocam no caminho, impedindo o crescimento, a vida de transformação, o melhor para estas pessoas. O melhor é entrar no jogo, é estar com aquela pessoa, do que perder uma pessoa, não é, por recusar-lhe a lhe dar uma chance, a lhe dar uma oportunidade. Nós temos que abraçar estas pessoas. As pessoas às vezes estão numa agonia, estão desesperadas, mas elas precisam de um ombro amigo, de alguém que abrace, de alguém que encoraje, de alguém que ensine, Barnabé se arriscou com um homem como Saulo. Barnabé confiava mais na natureza humana do que o resto das pessoas. Não desconfiava das pessoas. Talvez acreditasse mais em Deus do que no resto das pessoas. Talvez acreditasse mais na obra de Jesus do que as outras pessoas. O que importa aqui é que ele foi buscar Saulo no momento em que a mancha da sua vida anterior era uma agonia, era um peso, era uma dor insuportável, pois os próprios seguidores de Jesus o recusaram a recebê-lo. Conhece ou sabe o que é ser rejeitado? Você já foi rejeitado, você está todo entusiasmado, não é? Com um plano, com um planejamento, com uma mudança de vida. Não acredito que você mudou de vida, não acredito, né? E às vezes na nossa própria casa, mas nós temos que dar esse apoio às pessoas, temos que ter sensíveis a isto, temos que ter esta sensibilidade do Espírito Santo, temos que ter esta sensibilidade do amor de Jesus, do amor de Deus que veio para todas as pessoas, e o desejo de Deus é que ninguém se perca. Então devemos insistir, sim, devemos insistir. Então, com certeza foi uma desilusão. E agora, né, o que eu vou fazer? Estou afastado deles, eles não me querem. Mas Jesus o chamou. Barnabé creu, Barnabé acreditou, Barnabé confiou naquilo, não viu, não estava na estrada de Damasco, mas ele pôde estar vendo, não é? E sabemos que o próprio, acho que foi, não lembro agora o nome daquele que teve, que Deus falou, Jesus falou para ele,
vá até, não é Gamaliel, é outro, né? Vá lá que você vai ser ensinado, né? E até quem foi ensinar Paulo ficou meio desconfiado. Mas eu vou ter que ensinar ele? Eu vou ter que batizar ele? Eu vou ter que tirar as escamas do olho dele? Ele chegou cego lá na casa, né? Mas você vai ajudá-lo, né? Mas ele salvou o dia de Paulo. Talvez fosse o dia que ele estava lá mais triste, mais depressivo, mais chateado. Será que não existem pessoas que estão assim, afastadas, ou talvez algumas que se afastaram, algumas que se desiludiram, ou se afastaram, não, ou foram o quê? Afastadas. Às vezes, irmão, nós afastamos pessoas das nossas vidas, porque nós vemos só as más qualidades, nós não vemos as boas qualidades, e nós só insistimos e falamos só das más qualidades. Paramos de enxergar as boas qualidades. Mas Barnabé chegou ali. Oi, Saulo, tudo bem aí? Que bem, nada. Os apóstolos, os seus amigos lá, né, falaram que eu não posso ficar lá com eles, não posso pregar, não posso falar nada, né? Não, Barnabé, eu vou lá com você, vamos lá. Não, se eu escutar de novo isso, eu não sei, acho que eu vou voltar para a vida anterior. Né, vou pegar a espada e vou continuar sendo, né, um perseguidor. Paulo não falou isso. Paulo deve ter dito, muito obrigado, vamos lá, vamos junto, né? E foram juntos. Precisamos de companhia, precisamos de amigos, precisamos de pessoas que nos fortaleçam. Põe aí, coloque aí Atos 15:32. Quando teve lá o concílio de Jerusalém, Barnabé e Saulo foram para lá, mas Judas e Silas também foram. E vamos leiam aí, por favor, o que eles fizeram. Ok, irmãos? Judas e Silas, depois você lê o texto todo aí. Atos 8, acho que só o 26, vê aí, não vamos ler tudo que é muito grande, mas é a situação de Filipe e o eunuco, não é? Um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Vamos lá. Filipe então se levantou e foi, e havia um etíope eunuco, alto oficial de Candice, rainha dos etíopes, o qual era um superintendente de todo o seu tesouro, ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Passa agora para o 34 e o 35. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. E o que aconteceu? Aqui, a conversão, e aqui, ó, tem uma água aqui, já me batiza agora. A pessoa às vezes conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas precisa de alguém que a ensine, que a encoraje, que a estimule a entender a palavra de Deus. Então tem Filipe. Filemão, verso 7. Filemão, depois de Hebreus, né? Depois de Hebreus é Filemão. Pois irmão, Paulo escrevendo, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido o quê? Reanimado por você. Então existem vários textos da palavra do Senhor, dessas pessoas que são encorajadoras, e essas pessoas estão presentes na igreja, no corpo de Cristo. Então precisamos encorajar, porque contribui com certeza para o fortalecimento da amizade e do companheirismo. Atos 11, versos 25 e 26. Depois Barnabé
foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Lembram lá? Paulo estava em Jerusalém pregando, né, foi ameaçado pelos helenistas e foi para onde? Foi para Tarso. Quem que foi para Tarso? Buscar Paulo de novo? Barnabé. Então este é um encorajador. Este é alguém que se lembra das pessoas que têm boas qualidades, das pessoas que precisam e são instrumentos de Deus. E devido à qualidade de Barnabé, ele foi mandado para Antioquia, que lá as pessoas começaram a se converter, não só os judeus, mas aí começaram gregos e outras pessoas, e gentios começaram a se converter. O que Barnabé lembrou? Paulo foi chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, não sou eu. Barnabé podia ficar lá, na miúda, né? Eu acho que não é Paulo, não. Paulo não é o apóstolo dos gentios, sou eu. Não, aquela pessoa que encoraja, ela também é humilde. E ela coloca outro ao seu lado, e o instrui, e o ajuda. Então, este fortalecimento e essa amizade existiu, não é? Não é porque depois mais adiante houve alguns deslizes, não é? Com Barnabé, que ele se juntou com Pedro lá, né? E quando os cristãos judeus chegaram de Jerusalém, em Antioquia, Pedro e Barnabé falaram: opa, não vou mais sentar aqui na mesa aqui dos gentios, vou comer, vou passar os dias aqui com esse pessoal aqui. E deu as costas, né? E Paulo, né? Os irmãos já sabem a história, né? Depois a questão de Marcos, de João Marcos, né? Mas depois lá no fim Paulo reconheceu. Mas esta amizade continuou, perdurou. Numa outra situação, Paulo estava falando, acho que é para a igreja de Coríntios, e falou: por que só eu e Barnabé temos que trabalhar, fazer tenda? Eu e Barnabé eram companheiros, foram companheiros sempre, não é? Então essa amizade do encorajado com o encorajador deve permanecer, não importa as situações. Quantas vezes eu fui encorajado, como eu disse, eu citei de exemplo aqui, né? Claro que teve exemplos de irmãos na igreja que me encorajaram, mas eu vou continuar com a Linda, né? Quantas vezes? Existem deslizes, existem situações, mas vamos sendo encorajados, vamos fortalecendo. Então Barnabé, pelo seu perfil, foi designado para Antioquia, e daí chama Barnabé. Barnabé foi o primeiro companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, tornaram-se companheiros, acompanhou Paulo nas suas viagens, em todas as situações. E quando Paulo começa a se destacar, não é? Agora à sombra de Paulo, Barnabé prosseguiu na sua jornada. Se você for um leitor de Atos, você vê lá até o capítulo 15, é mais ou menos assim: Barnabé e Paulo. Barnabé, depois é Paulo e Barnabé, né? Mas ele era humilde, glórias a Deus, não é, pela vida de Paulo. Então, amados irmãos, precisamos sim encorajar, precisamos fortalecer, não é, as boas qualidades das pessoas, precisamos enxergar as qualidades de caráter na vida das pessoas. Então, encorajar com certeza é isso, é ver estas qualidades, destacá-las e apoiar estas boas qualidades, estar ao lado destas pessoas. E para ser um encorajador, eu preciso lembrar que eu tenho o amor de Deus no meu coração, e como Barnabé, eu preciso ser cheio do Espírito e cheio de fé. Eu vou olhar com os olhares de Jesus, com o olhar do Espírito Santo para a vida das pessoas. E o encorajador, ele atrai essas pessoas e deve atrair as pessoas. É muito bom eu estar com uma pessoa que me encoraja. Não é o bajulador, não é que passa a mão nas minhas qualidades ou passa a mão nos meus defeitos, não.
mas é aquele que é meu amigo, e quando eu estiver errado, ele vai falar comigo, ele vai me apontar os caminhos, ele vai me ajudar. Então nós temos que ser estas pessoas que eu tenho o prazer de estar ao seu lado, porque ela me ajuda a crescer, ela me ajuda a desenvolver. Quando eu trabalhava, eu sempre ajudava as pessoas, ensinava as pessoas, não é? Aquilo que eu sabia, eu ensinava. Mas eu tinha uns colegas que falavam: o quê? Não ensina não, que ele vai pegar o seu lugar. Mas meu lugar nunca foi tomado, né? Mas sabe, porque eu fui, com certeza, porque eu era respeitado, né? Mas sabe, tem pessoas assim, né? Que não querem encorajar para só ela ficar destacada. Então nós temos que encorajar as pessoas, temos que ser esse tipo de pessoas que atrai, que conversa, que se alegra, que se lembre daquele que está afastado, daquele que está triste, saber as causas e ajudá-lo. Às vezes alguns não querem, né, esse encorajamento, mas você que tem que continuar firme seguindo isto. Então, amados irmãos, o encorajamento é um ministério positivo, não é um ministério para correção e disciplina. Na hora de exortar, na hora de consolar, na hora de conversar, não tem o desejo e não teremos o desejo de prejudicar, criticar ou irritar, mas sim de animar e estimular. E que Deus nos ajude, que Deus ajude esta igreja, ajude você, ajude a mim também, não é? A aprender mais um pouquinho sobre o segundo olhar, né? Não olhar muito bem, às vezes, para as aparências ou para o primeiro encontro. O primeiro encontro nunca mais eu quero ver esse camarada, né? Eu não conheço bem ele. Então, eu também peço isso, né? Que às vezes a gente tem um olhar muito crítico, não é? E quando você põe, não é, às vezes na internet, não é, precisamos do encorajador, porque o mundo tem muito crítico, né? Eu sou um encorajador e devemos ser, porque o mundo tem muita gente crítica, né? Então que esta igreja, eu e você, possamos ser estas pessoas encorajadoras. Amém? Amém. Muito obrigado, Senhor, glória a Deus pela Tua palavra. Te agradecemos a oportunidade de estarmos compartilhando os conselhos do Senhor para esta manhã. E se há algo que precisa ser mudado nos nossos pensamentos, em nossas atitudes, em respeito à vida das pessoas, que possamos enxergar não somente as más qualidades, os defeitos, mas também possamos enxergar as boas qualidades na vida das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos junto com as pessoas, levando as cargas uns dos outros, amparando, ajudando, estar ao lado das pessoas como encorajadores. Muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.